Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da The Consulting. E vamos falar de futuro. Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, dos nossos convidados, para essa conversa. A gente tem conversado com muitos profissionais, com muitos empresários e discutido muito sobre o que está acontecendo, né, com a pandemia, sobre como as empresas, corporações de modo geral, têm feito para lidar com esse momento. E a gente se provocou e se propôs a falar do futuro. Então, para onde vai a economia? Que legados essa crise que a gente está vivendo globalmente deixam? Que mudanças vão acontecer agora que não tem volta? Então, vai ser muito bacana ouvir pela perspectiva de cada um de vocês, nossos parceiros e amigos. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem aqui, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. E podemos começar por você, Thalita, por favor. Legal. Eu sou a Thalita, sou uma das sócias aqui da The Consulting. Quero reforçar o agradecimento da Daniela e dizer que propositalmente a gente decidiu trazer profissionais de setores bem distintos, justamente para a gente promover essa troca. A gente acredita que é uma troca não só de ideias com relação ao que a gente vai viver no futuro, né, as mudanças e legados, mas é uma troca de conexões também. Então, criar novas conexões entre vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos lá. Edu, você pode se apresentar para o grupo, por favor? Boa noite a todos, prazer em conhecê-los. Obrigado pelo convite também, por estar participando. Meu nome é Eduardo Machado, como eu falei, estou aqui em Cascavel, oeste do Paraná. A gente trabalha numa empresa de agronegócio, então é uma trading barra uma empresa de revenda de insumos, chamada Moinguaçu. A gente eu sou engenheiro civil de formação, sou diretor-geral aqui da empresa, CEO da empresa, é um grupo familiar, e assim, a gente, bem diferente da grande maioria dos setores, nosso setor não parou com essa crise do Covid. Aí. Acho que ela é mais impactada até pela nossa crise diária agora da política do que pelo Covid. Porque soja continua embarcando, continua colhendo, continua fazendo o fluxo de soja de exportação, e a parte de insumo, como estava num momento de entre safra, não tinha entrega de produto, então tem um volume menor. Mas, obviamente, a gente também é impactado por todo esse movimento que tem mercado financeiro e todos os outros acontecimentos que vieram a ter. Né? E a gente, além disso, está no meio de um processo de M&A aqui. A gente fez a venda de uma parte da empresa, então a gente vai continuar com o negócio de trading, com o negócio de logística, só que o negócio que tem relacionamento com o produtor, que é o varejo do produtor, que é o recebimento de grãos do interior, e o insumo a gente está vendendo para um concorrente. Daí isso foi bem emocionante aí. Mas está tudo indo muito bem. Prazer em conhecê-los. Bem-vindo, obrigada. Cláudia, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Cláudia Abreu, eu sou CEO do Mundo Verde. A gente tem uma rede com 400 pontos de venda no Brasil, a grande maioria franquias, mas tem uma parte de lojas próprias e de store in store. A gente sofreu com a crise porque nós tivemos muitas lojas fechadas, seguindo a recomendação do governo, mas a gente acredita numa perspectiva muito boa e de crescimento. As pessoas vão priorizar se alimentar bem e a gente já começou a perceber isso, inclusive no nosso e-commerce. A grande preocupação é realmente a sustentabilidade da rede. A gente tem hoje mais de 1.200 fornecedores e 75% deles são pequenas empresas. Então, a questão de gestão de fluxo de caixa para esse pessoal é muito importante. Legal, seja bem-vinda, obrigada. Márcio. Boa noite, pessoal. Bom, sou o Márcio Barros, é um prazer enorme estar com você. Dani, parabéns pela iniciativa. Acho super relevante nesse momento, né? A gente poder ter essa oportunidade de trocar experiências distintas, opiniões, pontos de vista, né? Bom, falando rapidamente de mim, eu estou no varejo alimentar há quase 26 anos, né? Tenho passagem em grandes empresas, Carrefour, Pão de Açúcar. Meus últimos 7 anos foram numa empresa familiar, o Lopes Supermercados, onde eu entrei como CFO,
fui CEO e agora estou como conselheiro, né, da empresa. Recentemente, o ano passado, eu tive no Espírito Santo, num outro projeto, como CEO de uma rede de atacarejo. E nesse meio tempo, minha esposa acabou engravidando e eu cheguei à conclusão que não dá para morar no Espírito Santo e a esposa grávida em São Paulo. Acabei voltando aí agora no final do ano, né? Então agora eu tenho 2 grandes projetos. Eu estou como conselheiro do Lopes e cuidando da minha filha que nasceu fazem 20 dias, que é um projetaço maravilhoso de vida também. É isso aí, gente. Prazer Obrigada, estar aqui. Márcio. Obrigada. André, por favor. Vamos lá, meu nome é André Pimenta, sou CEO da Makira Dental Group, né, uma empresa de produção de comercialização de produtos odontológicos, né, e hospitalares também, né. Estou aqui recém-chegado, estou basicamente aí 4 meses aqui na empresa, né. Antes eu estava como presidente de uma empresa de equipamentos, mais ligado ao mundo de construção civil. Então, obviamente, para mim está sendo também uma novidade esse mundo mais odontológico, que é o nosso grande canal, no nosso foco mesmo, né? E obviamente sentimos aí na crise, né? Então hoje estamos vendendo 20% do que a gente vendia antes, dado que o consultório odontológico, primeiro que a maioria estava fechada, e agora estão reabrindo, mas ainda há um medo, de uma forma geral, na volta dos pacientes, né? Obviamente, né? Então tem todo um processo de tratativa de biossegurança para esse mercado, né? Em que a gente tem produtos para isso, né? Então é onde a gente está vendo agora uma oportunidade eventualmente de crescimento, etc. Mas olhando muito também, dado que a Makira era uma empresa que foi fundada era familiar e tem um fundo também por trás hoje, a gente continua aí fortemente olhando o mercado nesse momento, até para fazer M&A, né? E desenvolvimento de novos produtos, como eu comentei que você estava numa reunião de P&D agora, justamente olhando para frente, né? Então, claro, a preocupação atual, nós não paramos, continuamos operando com todas as devidas precauções aí, mas sem dúvida é um mercado muito afetado, que vamos sentir aí pelo menos nos próximos 4 meses ainda ruins. Acredito que para frente a gente volte a ter um mercado normalizado. Legal, legal. Seja bem-vindo, André. Eu acho que Obrigado. até puxando essa sua fala, André, eu quero trazer para os nossos convidados o primeiro tema que é super complexo falar, né? Economia. Então, é claro, a economia já foi impactada. A gente só não sabe até quando e quanto. Essa resposta não existe de forma alguma ainda, mas a gente gostaria de ouvir, até na perspectiva dos setores de vocês, quando é que a economia volta a crescer, né? Então, quais são as perspectivas aí de médio e longo prazo para a economia no setor de cada um de vocês? Aí, se a gente puder começar por você, André, por favor. Claro, sem problema nenhum. Bom, obviamente, como você falou, tudo por enquanto são premissas que a gente vai adotando, tentando encontrar algum cenário que ninguém sabe a resposta ainda, né? Mas do que a gente tem discutido muito com os nossos clientes e conversado muito, obviamente, com os dentistas também, para ouvir um pouco o lado deles, né? A nossa perspectiva é que o mercado que estava muito bom em janeiro e fevereiro, por 30% acima do ano passado, muito bom mesmo, é que ele volte a esse patamar eventualmente no segundo semestre do ano que vem, né? Então a gente perderia aí eventualmente 1 ano ainda de curva de captura para conseguir voltar num patamar de consumo, né? Então estamos falando aí sim de 12 meses pelo menos para esse mercado odontológico que a gente vê sentido. Claro, como comentei, eu acho que tem alguns produtos que você consegue entrar que ajudam, né? Então tudo ligado muito a essa questão de higienização, por exemplo, biossegurança, linha de hospitalares que a gente tem, que ajuda, mas o mercado odontológico é o nosso grande foco como um todo, olhando como um todo, provavelmente são 12 meses aí que a gente demora para voltar a ter um patamar de consumo que a gente tinha antes. Principalmente itens, vamos chamar, mais ligados, por exemplo, a uma estética, né? Então, se fosse, por exemplo, um tratamento de clareamento, né? Eventualmente as pessoas vão demorar para voltar, não mais só por medo, porque o medo, eu acredito que daqui 4, 5 meses, eventualmente quando sair uma vacina, tal, vai passar isso, né? Mas muito pela questão econômica, das pessoas realmente perderam o poder econômico, né? E vão para voltar a ter o consumo para tratamentos mais, vamos chamar, estéticos superficiais, supérfluos, né? Vamos falar assim, demora um pouco mais. Obviamente, se você tiver um problema de emergência, um canal, alguma coisa do gênero, ninguém vai deixar de ir ao dentista, né? Mas essa outra grande filão que tem na odontologia, acredito que ele vai demorar sim para voltar.
Legal, legal, André. E Edu, você já falava um pouco sobre o mercado agro, né? Você até disse, é um mercado que não é tão impactado, mas algum subsetor do agro que vai crescer mais daqui para frente ou reduzir, sofrer algum impacto? Como é que você enxerga de maneira mais ampla o setor de agro? Olhando o nosso setor, que é grão, efetivamente, que é soja, milho e trigo, aí o impacto é muito baixo, né? Porque é base para tudo que é outro tipo de produto. Mas você pega mercado de HF, que é hortifruti, isso aí está sofrendo bastante por causa da trava de logística, né? E é um mercado muito mais rápido, não é? A soja demora 4 meses aí para você plantar e colher, o HF é na semana, né? Então isso teve um impacto grande. Estava conversando com o pessoal de fornecedores aqui. Mercado de cana, por causa da energia, daí não impactado efetivamente pelo Covid, mas pela queda do petróleo, que também foi outro desastre que aconteceu no meio do caminho ainda. Então, você tem alguns setores que têm um impacto maior, né? E esse mercado de energia, a cana, ele já vinha sofrendo por causa da política econômica passada, começou a ter uma melhoria e agora, de novo, com a queda do petróleo, perde totalmente a competitividade. Então, já olhando a parte de grão, que é onde eu trabalho efetivamente, daí a alta do dólar ela acaba sendo positiva, né? Porque você tem uma safra que foi plantada com o dólar de 3,84, está colhendo com um dólar de 6, né? Praticamente. Então, você tem um ganho absurdo aí nos balanços das fazendas, é um ganho real de geração de caixa. E como a geração de caixa é real, porque ela gira no ano, né? Você não tem um investimento tão grande ali. Vai ser um ano muito bom. E a previsão é que para o próximo ano também, porque a base, você tem uma base de combustível, tem gasto de combustível e fertilizante que tem uma ligação com energia, então você tem uma perda de preço, por mais seja dolarizado, tem uma perda de preço. Os químicos não conseguem ter um repasse tão forte, então para o ano que vem a projeção também é um ano muito bom de resultado para a área de grãos. Legal, legal. Edu, o setor do Edu impacta muito diretamente da Cláudia e do Márcio, né? Quando ele falou de frutas, verduras e legumes, eu não pude deixar de me lembrar das conversas que já tivemos, né, Márcio, sobre isso nas redes supermercadistas. E o varejo alimentar, ele tem uma tendência, né, por ser básico, tem uma tendência a não sofrer tanto, mas mesmo assim a gente sabe que é impactado. Então, se você puder falar aí da sua perspectiva para este varejo, para o varejo de modo geral. Só legal, até aproveitando uma pergunta junto, que assim, até o próprio repasse desse custo de alguns produtos que cereais, que tem, como que vai ser no consumo da população também, né? Além do próprio hortifruti, como que é essa segunda onda da cadeia, porque soja a gente estava vendendo a 75, hoje está R$100, né? Eu acho que a reflexão é boa, né, Denis? E eu acho que são duas preocupações, né? O varejo hoje a gente tem duas preocupações de curto prazo, vamos chamar assim. A primeira delas é com gente, né? Pelo menos no Lopes a gente tem uma preocupação muito grande com a proteção dessas pessoas, né? Eu acho que a gente viu aí, é uma novidade tudo isso que está acontecendo. Ninguém passou por isso, ninguém imaginava, né? Ninguém planejou nada e ninguém tinha um plano de crise dessa magnitude, né? Então, acho que a nossa primeira preocupação, considerando o supermercado como um serviço básico e que ficaria aberto, foi como é que a gente protegeria as pessoas, né? Então, a questão das máscaras, das proteções de acrílico, esse novo protocolo de asepsia que a gente tinha que ter na rede foi uma grande preocupação de curtíssimo prazo. A segunda era a questão do abastecimento, né? Eu acho que a questão de, será que as indústrias estão prontas? Bem no começo, como é que vai ser o abastecimento disso? A gente chegou a ter algumas rupturas no início, né? Porque pegaram as indústrias também no contrapé, e eles não tinham essa demanda calculada, né, para abastecer. O consumo, né, dos supermercados, as vendas estão muito boas, né, em função, as pessoas estão em casa, as famílias estão reunidas e, obviamente, as pessoas estão fazendo um estoque maior, né, para o próprio consumo. Está sobrando dinheiro de outros gastos que não estão acontecendo e as pessoas estão vivendo em casa com as suas pequenas indulgências, comprando uma compra melhor de alimentos no supermercado. E a terceira, né, preocupação de curto prazo ainda, era essa questão do repasse de preço, né?
Tiveram aí, vocês devem ter acompanhado muito essa queda de braço, muito entre fornecedores, indústria, né, com o varejo. Acho que está bem estabilizado agora, né, está um pouco mais equilibrado, mas de fato houveram famílias, categorias de produtos que tiveram aumentos aí consideráveis. Alguns por causa de dólar, em função do dólar, né? Você tem a parte de panificação, que você tem o aumento da farinha, que ainda boa parte dela é importada, então você tem esse repasse natural do dólar, né? E vai ter mais, porque o dólar hoje já cruzando aí 5,70, imagina o que vem pela frente. E tiveram a questão de hortifruti, né? Também, hortifruti, legumes, verduras, também, né? Tiveram repasses natural do próprio produtor. O varejo tentou equalizar aquilo que conseguiu, mas hoje eu acho que a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais disso. Acho que a grande preocupação, pensando em economia, né, Dani, acho que o que você falou do pós-Covid, acho que ninguém sabe, né? Acho que quem tentar falar alguma coisa da gente eu tenho acompanhado muito alguns debates, alguns painéis, o pessoal tentando montar pelo menos alguns cenários, né, para que a gente possa traçar isso, mas eu acho que é muito difícil. O que mais preocupa a gente no varejo é de fato a questão do emprego e renda, né? Porque isso, na hora da ressaca, na hora que acabar mesmo, que liberarem e o comércio retomar todas as funções, eu acho que essa ressaca ela é preocupante, porque por mais que a gente esteja indo muito bem agora, as vendas estão atingindo um patamar muito importante, está melhorando, está ajudando os supermercados nesse sentido, né? Mas a ressaca eu acho que ela pode ser proporcional no sentido inverso, né? Porque a gente já vê alguns movimentos essa semana, eu já vi algumas empresas grandes, eu estou falando de multinacionais, que começaram a fazer cortes de executivos, não estamos falando da turma de base, né? Então, eu tenho amigos conhecidos que acabaram sendo desligados em funções estratégicas, né? E se essas empresas estão fazendo isso, é porque o médio prazo delas e longo prazo também está com viés negativo, né? Senão elas não estariam abrindo mão de profissionais nesse nível de qualificação. E para nós no varejo não é diferente. Acho que a gente está bem preocupado, porque com o provável aumento de desemprego que vai ocorrer e inevitavelmente vai afetar a renda, a gente pode ter um repique disso no varejo também. Então, eu acho que o curto prazo hoje é pensar no dia seguinte, é 2 dias para frente no máximo, né? Essa coisa, eu vejo lá o CEO do Lopes se matando para tentar organizar a vida nos próximos 2, 3 dias, fim de semana, então na sexta-feira é aquela correria para o final de semana. Mas o médio prazo que eu considero após a Covid, após isso tudo, e a retomada do comércio, eu acho que vai exigir que a gente esteja aí nas mesas de conselho, preocupações grandes com a capacidade das empresas, essa questão do emprego. Eu acho que vai ser um momento de muita, como é que se diz? Eu acho que vai precisar muito dos empreendedores, dos fundadores e os empregados. Essas duas entidades vão ter que fazer acordos difíceis, né? Essa questão da redução é 30, é 50, acho que como a Cláudia comentou, é 30, é 50, é melhor a gente ter isso do que não ter nada mesmo, né? Eu também vejo por aí. Então, acho que é um momento de concessão. Eu acho que a crise, né, ela vai trazer dores, mas ela também pode trazer aprendizado. Vai ser uma opção que cada um e cada empresa vai fazer, né? Eu acho que a gente não pode, de jeito nenhum, ficar com as dores. Eu acho que a gente tem que, de fato, transformar isso em aprendizado. Eu acho que a grande oportunidade vai ser essa, de fato, como é que a gente vai fazer esse país crescer de novo, né, partindo de cada iniciativa de empresa, de colaborador, de empreendedor, a sua doação, aquilo de restabelecer o mais rápido possível a economia, os empregos e as famílias, né? E aí não é só para o varejo, né, Márcio? É mais amplo, né? Todos os setores. Até aproveitando, Márcio, isso que você está comentando, né, uma preocupação muito grande aqui em relação a isso. E a gente até criou um comitê para isso, criamos 3 comitês, um para tratar a crise agora, um para tratar o que a gente está chamando agora de transição, que é esses próximos 3 meses, efetivamente, e depois um que a gente está chamando de retomada, eventualmente lá na frente. Mas, principalmente, essa parte de transição e retomada que a gente está falando, a preocupação é enorme em trabalhar no ânimo das pessoas, porque é tanta notícia ruim o tempo todo. Puta, redução de salário, o volume não vem, agora Bolsonaro, não sei, é tanta notícia, tanta coisa ruim acontecendo, em que startou um negócio que a gente precisa trabalhar mais forte agora em recuperar
o astral da turma, por mais difícil que seja, né? Como é que a gente trabalha com isso? Quais são as ações que a gente tem que fazer? O que a gente pode trabalhar melhor em comunicação, em premiar a turma que está trabalhando melhor nesse momento, sei lá. Então, a gente até criou os comitês para trabalhar, grupos pequenos para trabalhar em relação a isso, porque eu acho que isso a gente vai sofrer na frente agora, os próximos, sei lá, meses, realmente difíceis. E aí, obviamente, quem está à frente das empresas, os conselheiros, presidentes, diretores, não importa, tem que ter uma resiliência e uma imaginação diferente agora. Vai ter que se recriar, né, para esse momento. E eu acho que aí tem um aprendizado, né, André? Eu acho que essa questão, esse posicionamento, principalmente da turma de gestão de gente com os colaboradores, a forma de resgatar um pouco mais de positividade. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar isso, mas de forma mais consistente, né? Eu acho que não só por causa da crise, mas eu acho que transformar o ambiente das empresas, né? Eu sempre falo muito, né? No passado a gente tinha aquela coisa, eu não sei a idade de cada um, mas eu já tenho algum tempo aí, né? Então, antigamente tinha aquela questão, né? Você tem que separar as coisas, né? A tua vida pessoal da tua vida profissional, não traga os problemas para o escritório, aquela coisa toda. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que a gente é uma pessoa e as empresas, né? Eu acho que para elas resgatarem um pouco dessa positividade, de um ambiente mais acolhedor, vão ter que mudar a forma de interagir. Essa questão de trabalhar de casa, do home office, já quebra paradigmas. A gente no varejo, que geralmente é mais rústico, é mais, né, não curte muito essas tecnologias, para nós foi uma grande quebra de paradigma poder fazer isso. A gente tem feito reuniões de conselho, eu confesso, eu brinquei outro dia com o presidente do conselho, eu falei, a reunião está muito mais eficaz, porque a gente não tem a gente é mais focado, é mais objetivo, né? Então, isso é bacana, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de transformar o ambiente das empresas, né? Eu acho deixar o ambiente mais humano, menos executivo e mais humano, né? De trazer as pessoas de fato, acolher as pessoas, que é o que a gente está fazendo. A grande lição para nós no varejo é como é que a gente põe um pouco de positividade naquela turma de, no nosso caso, mais ou menos 100 colaboradores numa loja que estão todo dia na frente com os clientes e tem que se proteger, tem as suas famílias, as suas preocupações. Exato. Se a gente não tiver um pouco de acolhimento, de trazer mesmo de fato, mas uma coisa muito legítima, e isso tem que ser perene, né? Não pode ser uma coisa, por causa da crise. Eu acho muito que muita coisa vai mudar, algumas talvez não. Essa questão de asepsia, né? Esse protocolo de asepsia das pessoas, os supermercados vão ter que mudar também, esse cuidado, essa limpeza, a limpeza dos carrinhos, a limpeza dos equipamentos, a forma de lidar com os alimentos, né? Eu acho que tudo isso vai trazer um ganho muito interessante, mas eu espero poder estar acompanhando uma mudança de fato na maioria das empresas para esse ambiente mais acolhedor de pessoas. Marcos, legal, é um pouco essa questão do legado. Perdão, tá? Não, imagina. Márcio, é muito bacana isso que você está trazendo, porque a gente tem ouvido isso muito dos executivos, né? Essa importância com a vida do meu profissional, né? Do profissional que trabalha aqui com a gente, porque a gente tem o protocolo ali de oi, tudo bem, mas querer saber de fato como é que a pessoa está, eu acho que isso vem mais forte agora. E, sobretudo, que impacto esse profissional que não está bem, né, mentalmente falando, ele traz de fato para o negócio, né? Todo mundo precisa estar bem para conseguir produzir. Então, eu acho que a gente acaba tendo uma visão mais clara dos impactos que isso traz, do bem-estar do funcionário, né? É muito bacana. Cláudia, conta pra gente sobre a perspectiva aí do Mundo Verde. Acho que tem um ponto importante que o Márcio colocou em relação à ressaca da economia. Então, o nível de consumo com o desemprego, ele também se reduz, mas no nosso caso, especificamente, a gente tem uma oportunidade muito grande. A gente sabe que tem algumas indústrias que vão sofrer mais e outras sairão fortalecidas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, ensino à distância e alimentação saudável, são indústrias que saíram fortalecidas. Muitas das pessoas que morreram no Covid eram pessoas que tinham doenças crônicas, como diabetes, obesidade, etc. O Covid foi uma pandemia, mas a gente não sabe se existirão outras. Então, a maneira que a gente tem de se proteger é estar bem de saúde. E a gente só consegue estar bem de saúde se a gente estiver trabalhando o bem-estar de uma maneira mais ampla até. Então, a gente fala de saudabilidade, e saudabilidade tem muito a ver com alimentação, mas é muito mais amplo do que isso.
Então, a nossa comunicação ela já tinha mudado e agora a gente tem dado muita ênfase na questão de bem-estar. Então, a gente estava falando dos colaboradores, só que a gente tem que pensar nos colaboradores internos, na nossa cadeia de suprimento, no nosso cliente. Então, toda a comunicação do Mundo Verde hoje, se vocês olharem o nosso Instagram, por exemplo, é focado em bem-estar. Então, a gente teve uma live com uma jornalista da Band, uma professora de educação física, falando sobre como se mexer dentro de casa, uma consultora de Feng Shui, uma professora de yoga, porque a gente tem que trabalhar o ser humano de uma maneira muito mais ampla. E o que a gente percebeu é que essa mudança ela já começou a acontecer e essa mudança ela deve perdurar. Então, o meu produto número 1 de vendas na rede, até o dia 13 de março, era um produto relacionado à perda de peso. Hoje, os produtos que ganham relevância são produtos relacionados à imunidade. Então, própolis, mel, glutamina, porque as pessoas entendem que elas precisam estar bem para passar por isso tudo. A gente já vinha trabalhando também com alguns grupos novos de clientes, né? Então, a gente estava no meio de uma campanha com a Disney, falando de lancheira saudável. Então, trazendo as crianças para essa conversa de saudabilidade. E isso, com certeza, vai se ampliar. Então, a gente já tinha campanha falando com idosos, campanhas falando com crianças, falando com pessoas sobre exercício físico, mas não atletas. Então, aquela história, eu vou subir 2 lances de escada, eu vou meditar todo dia de manhã. Então, a gente já estava com essa abordagem. O ponto principal, no nosso caso, é realmente garantir a sobrevivência aí nesses 3 meses, que vão ser os meses de pico da crise, onde a gente tem muitas lojas fechadas, tem pessoal reduzindo o consumo, mas a gente acredita que na retomada haverá essa mudança de comportamento de consumo. Então, assim, a economia como um todo perde, mas no nosso caso, o que a gente acredita? Que as pessoas vão deixar de comprar, por exemplo, procedimentos estéticos, como o André falou, ou diminuir o consumo de vestuário, ou carros, etc., para investir em alimentação. Legal, legal. Tanto você como o Márcio trouxeram já um pouco da próxima questão que eu ia trazer, que é o legado, né? Então, o que esta crise deixa como legado? Que mudanças e transformações os setores e empresas estão precisando fazer neste exato momento e que deve se perpetuar. E aí, Cláudio, acho que talvez um pouco isso, né? De as pessoas valorizarem mais a qualidade da alimentação do que nunca. Tem algum outro aspecto que, na sua opinião, falando especificamente do setor de vocês, que vai se transformar e tende a ser um legado de Covid? Eu acho que a gente tem muitas mudanças, e tem mudanças que são do ponto de vista pessoal. Então, a gente estava falando de empatia, generosidade, solidariedade. A gente teve N exemplos, né, de empresas, de pessoas físicas mudando a vida ou mudando suas operações para poderem ajudar. O outro ponto é a questão da digitalização. A gente vinha falando, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui muitos anos da Microsoft, então eu super acredito em tecnologia e na época que eu resolvi sair da Microsoft para trabalhar com varejo, todo mundo falou, mas não tem nada a ver. E no final, hoje em dia, essas coisas convergiram, né? Então, eu sou uma fã do uso de tecnologia e a gente vinha falando sobre digitalização há um tempão, mas era aquele negócio muito etéreo. Então tá bom, então a gente vai fazer o Omnichannel e o must do Omnichannel era fazer o compre no e-commerce e retire na loja. Só que o conceito de Omnichannel é muito mais amplo, né? A gente está falando de multicanal, de servir o cliente. Então, eu vi muitos exemplos. Inclusive, né? Então, assim, o ponto de venda, ele fica muito mais focado no relacionamento pessoal e na experiência com a marca do que a questão de vou lá, compro o produto e vou embora. E a gente está vendo uma mudança, e daí eu posso falar que eu estou vendo dentro da minha casa, a minha mãe pedindo iFood e fazendo compra pela internet. E ela não sabia mandar foto pelo WhatsApp.
Então, assim, há uma mudança de cultura muito grande. Então, a gente está num momento meio Juscelino Kubitschek, que era os 50 anos em 5, a gente está 50 anos em 5 semanas. Né? Então, assim, quando a gente fala de perspectivas de longo prazo, o longo prazo para mim hoje é um mês. Sim, então, mas também acho que tem uma outra parte, Dani, que é muito bacana, a gente estava falando até antes do começo da gravação do vídeo, das pessoas valorizarem o que importa. Então, a questão do impacto ambiental que foi reduzido, a questão, né, que eu já falei, da solidariedade, a questão de como que você divide o seu tempo entre trabalho, família, etc. Então, assim, como que você faz para trabalhar e cuidar da casa e cuidar dos seus filhos e fazer comida? Então, assim, tem uma questão de equilíbrio que todos nós vamos ter que encontrar e a gente vai sair mais forte disso. Acho que a gente sempre acaba aprendendo ou no amor ou na dor. No caso, agora está sendo na dor. É um momento difícil para todo mundo, né, para a economia mundial, mas a gente vai sair melhor dessa. Porque a gente vai começar a dar valor para o que importa. Eu estava conversando com a minha agência de PR e eles estavam falando, como que a gente vai fazer os seedings das próximas campanhas? E assim, não sei nem se vai existir seeding, porque as pessoas não sei se querem receber caixa com produto. E eu não sei se o influenciador, que é um influenciador bacana até agora, é o mesmo que será pós-Covid. Porque assim, se a gente estava falando, o pessoal estava falando de... estar em forma, malhar, etc. Será que este é o ponto mais relevante do que virá para frente? Eu acredito que não. Eu acho que os valores pessoais também serão revalidados. Legal, muito legal. E uma coisa que eu acho que Márcio, só para você. Oi? Desculpa, só que eu acho que é só pontuando, não sei se vocês veem assim, mas assim, como efetivamente a gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, porque por mais que as nossas previsões de economia, eu uso um exemplo, eu tenho o Twitter aqui, eu vou acompanhando notícia, nas mesmas 2 horas o Der Spiegel colocou que a Alemanha ia abrir dia 10 de maio, o FT, o Financial Times colocou que ia abrir 20 de abril. Então, ou seja, nem as grandes mídias se acertam qual que é a notícia. Então, a gente não sabe. Mas isso também traz um pouco desse aspecto dos colaboradores e trabalhando, e também tem um pouco mais de realidade nesse jeito, né? Tipo, como você está de verdade, mas a gente também não pode ficar, ser uma coisa real mesmo, né? Porque como está tão volátil a notícia, também cria essa paranoia, né? Você tem que também tentar não deixar o ambiente também tão paranoico, né? Mesmo em casa isso acontece muito, não dá para fazer nada, não, calma aí, vamos olhar o que está acontecendo, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos se cuidar, eu vejo no varejo deve acontecer muito isso, né? Porque você tem que lidar com as pessoas com a realidade, mas você também não pode criar mais ainda problema tem que tentar ser prático para resolver o problema. Então isso acaba a gente trazendo uma praticidade no nosso negócio e acho que é isso que vai lidando com as pessoas de uma forma mais real, né? Não sei se vocês olham nisso aí. Sim, é a empatia genuína, né? O interesse genuíno pelas pessoas, a empatia de verdade, como a gente fala, mas não pratica no dia a dia porque a gente está muito envolvido pelo dia a dia. Só que agora o dia a dia envolve a vida das pessoas de fato, né? O risco muito iminente, muito mais próximo. Por isso que eu acho que o Márcio também comentou a palavra genuíno, né, no processo de aproximação às pessoas, e acho que esse é o ponto. A hora que você antes falava de clima dentro da empresa, e várias empresas, todo mundo que já passou por outras aí já sabe também, às vezes é um processo meio assim, vamos fazer pesquisa de clima porque é importante e tal, mas não existia efetivamente a preocupação, porque nós estamos falando da vida, né? Então, obviamente, isso muda. Acho que quando você vai para casa, para a nossa vida pessoal, o que eu percebo hoje você dá muito mais valor, por exemplo, por mais que eu esteja vendo meus pais por vídeo e não pessoalmente, eu dou muito mais valor e falo muito mais com eles hoje, por exemplo, que antes. Né? Porque eu falo com eles hoje 3, porque eu estou preocupado se eles estão bem, então eu falo 3, 4 vezes por semana, por vídeo. Né? Antes, às vezes, eu ficava, 15 dias, ligava o telefone, tudo bem aí, tá tudo bem, WhatsApp e tal, né? Então você vê que são pequenas coisas que a gente vai mudando justamente porque a percepção mudou em relação a isso. A gente está dando muito mais valor a esse tipo de coisa do que antes, que acho que era uma questão muito mais material antigamente, antes de tudo isso, do que agora, né? Então acho que isso sim, com certeza. Eu tenho um ponto assim que eu acho que não em relação a isso que nós estamos falando, acho que adicional a isso, né?
é que, eventualmente, acho que pensando globalmente, que vai haver, principalmente acho que os países mais fortes, não sei se o Brasil entra nisso ou não, né, mas acho que mais restrições, né? Então, mesmo para, por exemplo, meu negócio que faz exportação, vai sofrer mais. Eu acho que os países vão tentar fortalecer mais, acho que a indústria local, por exemplo, né, do que ficar efetivamente trazendo coisa de fora. Acho que vai despertar um pouco isso, né? Porque, por exemplo, você pega no Brasil o agronegócio, é muito top mundo, né, em termos de produtividade, etc. Acho que o Eduardo pode falar melhor que a gente. Mas quando você vai para outros tipos de indústria no Brasil, nós estamos anos luz atrás, né? Então, aonde a gente ficou nesse processo? Eu acho que despertou isso um pouco para nós e para os outros países do mundo. E eu acho que a outra questão é essa questão toda que a gente vê de tudo que envolve regulamentação das coisas. Então, para eu regulamentar um alimento, por exemplo, regulamentar um produto, no meu caso odontológico, regulamentar qualquer tipo de produto, acho que vai ter uma restrição muito maior, que é bom por um lado. Eu acho que para quem trabalha já hoje corretamente e conhece os processos, acho que isso é bom, né? Porque acho que vai ter uma barreira de entrada maior para outros, né? Mas obviamente ele exige isso e vai exigir da gente, em termos da empresa, né, que a gente evolua nos nossos processos para que a gente consiga cumprir, com certeza, normas mais restritivas e mais duras, né? Eu acho que a gente vai passar por isso agora, com certeza, mais ainda, né? E é um legado, né? No É um fim do legado, dia é um legado. E tem aquela máxima que a gente ouve desde sempre, né? A crise seleciona, e seleciona mesmo, né? Em todos os setores. E vai acontecer de novo. Você acabou de dar um exemplo. Então, quem já estava preparado, já trabalhava de uma maneira mais estruturada, né? Tá mais pronto para isso. De legado, algum legado adicional, Márcio, que você queira trazer aí, na sua opinião, com relação ao varejo, a todas essas mudanças que estão acontecendo, assim, né, a toque de caixa? Eu acho que para nós, Dani, eu acho que é um pouco do que a Cláudia falou, né? Essa questão da tecnologia. Eu acho que o varejo alimentar, né? Primeiro que o e-commerce para o alimentar, ele não é ainda muito forte, ele não é muito relevante, né? E como o varejo, você pegar o varejo amplo inteiro nacional, a participação de e-commerce chega a 4%, 5%, né? O que é relativamente muito baixo. Lógico, se você tiver varejos não alimentares nisso, as taxas são maiores, mas a média está entre 4% e 5%. No nosso caso, que é varejo alimentar, é bem menor do que isso. Obviamente, essa crise trouxe um ganho enorme nessa questão, né? A gente está vendendo mais do que o dobro nos canais de delivery, click collect, enfim, de e-commerce. Então, eu acho que isso vai ser uma mudança que o varejista vai ter que olhar com outros olhos, ou seja, aqueles projetos que, em tese, não tinham aquela importância, eu acho que nessa crise vai ganhar uma relevância maior, né? Eu acho que, de fato, as empresas vão ter que se prepararem mais. Eu acho que, no fundo, todo mundo vai ficar um pouco com aquele... a hora que você for fazer o planejamento, eu sempre falo assim, né? Acontece uma vez uma coisa, a chance de acontecer a segunda já é mais fácil. Né? Toda desgraça no mundo é um pouco disso, né? Toda vez que acontece uma coisa muito ruim, eu sempre falava, pô, o duro não foi acontecer, o duro é que a segunda pode ser mais fácil, né? Então, eu acho que todo mundo vai colocar nos seus planejamentos, e se acontecer, o que a gente faz, né? Que projetos, aí entra um pouco daquilo que eu falei, das dores e do aprendizado. Eu acho que a gente vai ter que pegar um pouco dessa parte de aprendizado e colocar no nosso planejamento. O que a gente aprendeu e o que, de fato, a gente vai colocar para que isso seja perene, para que, se a gente for pego de surpresa novamente com alguma coisa parecida, a gente tenha caminhos mais fáceis para sair correndo e não ter que fazer tudo, né, aprendendo a cada dia. Então, eu acho que algumas coisas vão ficar, algumas coisas não. É um pouco do álcool gel, né? O álcool gel, ele estava aí, ele já existia. O que vai mudar a questão do álcool gel é o hábito das pessoas, né? É esse protocolo de asepsia. Então, eu acho difícil daqui para frente uma casa não ter um potinho de álcool gel por ali escondido, né? Então, eu acho que vai mudar, sim, algumas coisas, né? Principalmente por hábito, né? E as empresas vão ter que trabalhar bem essa questão, acho que, de aprendizado. Para nós, fica muito essa questão, acho que, da tecnologia, que é uma alternativa paralela às nossas lojas físicas, que as nossas não fecharam, mas, mesmo assim, acaba sendo uma alternativa que as pessoas começam a usar mais. Longe de ser uma grande relevância, mas é um caminho que vai aumentar cada vez mais. Legal. A gente tem visto aqui, nesse movimento de pensar coletivamente, né, nós temos
ouvido depoimentos muito interessantes de ações sociais, né? Na pessoa física, muita gente fazendo, porque realmente essa aproximação com os familiares, o André falou aí que nunca conversou tanto com os pais dele, eu me vejo na mesmíssima situação, a Cláudia, né, trouxe os pais dela no começo da conversa também. Então, na pessoa física, a gente tem visto muitas ações interessantes, que eu, pessoalmente, acredito que é legado também, e que você começa a fazer o bem, parece que a gente aprende, né, e não deixa de fazer. Mas, do ponto de vista corporativo, tem muitas indústrias de todos os tamanhos fazendo coisas bem legais, assim. Então, a ideia aqui é exemplos para inspirar. Vocês têm algum exemplo que vocês tenham visto, ou da companhia de vocês, de ações sociais voltadas para esse momento? Dani, a gente tem trabalhado com doação de produtos para algumas entidades e hospitais, e a gente está com um projeto que a gente vai direcionar um percentual da venda do nosso... não é exatamente um álcool em gel, mas é um primo do álcool em gel, que é um álcool em gel que hidrata a mão. Tá? É um álcool em gel mais bacana. A gente vai definir um percentual da venda desse produto para ajudar. E a gente já vinha trabalhando também a questão de impacto ambiental. Então, não tem a ver com o Covid, mas tem a ver com o propósito do Mundo Verde. Então, a gente tem trabalhado em encontrar alternativas que viabilizem que a gente tenha um menor impacto ambiental. Tá, legal. Do nosso lado, nós como uma empresa pequena, mas a rede é muito grande, né? Então, acho que todos vocês, tivemos a oportunidade de comentar com todos vocês, nós reunimos um pool de psicólogos com experiência organizacional e compartilhamos esse pool com os nossos clientes, porque principalmente as grandes empresas, elas têm canais, né? Canais de atendimento, inclusive psicológico, mas o executivo, e o André bem falou, que está super pressionado e mais do que nunca tomar decisões rápidas, decisões muito difíceis, conversas difíceis o dia todo, né? Eu falei ontem, me falou, Dani, todos os dias dessa semana eu tive conversas de redução e de desligamento. Então, a gente montou esse pool chamando de Mind Support, disponibilizamos para os nossos clientes e acreditem, a demanda por esse serviço para os executivos está muito alta. E a gente, enfim, tem visto, só para compartilhar com vocês a iniciativa que nós podemos ter aqui na The Consulting. E que é um legado, né? Porque a gente sabe que terapia ainda é um tabu, né? Falar de terapia é um tabu. O executivo dizer que está fazendo terapia para sua própria empresa é um tabu, né? Então, eu acho que é um legado também de reeducação, do quanto é importante esse cuidado com a saúde mental, né? Para todos. Legal. Queria ainda falando em legado e adaptações, o Márcio e a Cláudia trouxeram muito a questão da tecnologia no setor de varejo, mas em agro e no mercado de saúde, André, alguma grande mudança tecnológica que fique também como legado desse processo? Olha, assim, falando nessa parte, pensando no público final, né, paciente e dentistas, primeiro, eu acho que tem um legado para os consultórios odontológicos, que é essa questão que eu falei de biossegurança que fica, mas essa questão de tecnologia, o que a gente viu, já era um processo que estava vindo e que eu acho que vai acelerar. Por exemplo, né, antigamente você tinha toda a questão de ortodontia tradicional, que você ia várias vezes no consultório, fazer o aperto, etc., tal da odontia, né? Hoje em dia você tem tratamentos que você vai uma vez no dentista, você faz a moldagem, pega todas as placas, leva para casa e faz o tratamento quase que à distância. Claro que não é à distância, eventualmente você tem que voltar lá, mas com muito menos frequência. Então você já vê que já era alguma coisa que já estava acontecendo e que eu acho que o mercado vai ser forçado a isso. Então nós vamos ter que repensar, por exemplo, que tipo de tratamento eu consigo fazer mais à distância, que eu possa passar, por exemplo, um clareador em casa, que eu não preciso fazer um clareador
no consultório para fazer meu dente ficar mais branco, por exemplo, entendeu? E outros tratamentos. É óbvio que tem tratamento que não tem como. Você precisa ter a mão do profissional lá para fazer, e aí, obviamente, a tecnologia de produto embarcado não consegue, né? Então, eu acho que vai ser uma dificuldade, eu acho que essa questão de tecnologia, pensando para a odontologia, acho que vai ter que se reinventar, pensar muito diferente, né? Para ver como é que faz e como é que você avança mais para o mundo. Acho que a gente está um passo ainda bem atrás aí de outros mercados que já utilizam isso de forma mais rotineira, né? Acho que a gente vai sofrer mais ainda. Até para a medicina, né, André, complementando, a gente ouviu de um relato de um doutor de que a telemedicina ela sempre foi um tema não muito bem visto. É verdade. Nem pouco adaptado no Brasil. Eu tive uma experiência dentro de casa de receber o telefonema de um médico que atendeu uma pessoa aqui em casa e a gente resolveu o problema, não precisamos ir até o hospital. O quanto a gente não tira de demanda do hospital, né? O quanto a gente não desafoga, principalmente a saúde pública, né? Então é muito bacana ver esse tipo de legado que dentro da saúde a gente consegue colher. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que alguma coisa vem, acho que a odontologia vai ter que aprender também com isso, né? E aí, obviamente, nós aqui no nosso negócio vamos ter que estar muito antenado, tentando antecipar esses movimentos, né? Eu fiz uma consulta, por exemplo, por telemedicina e deu certo também. É que eu fico imaginando como é que seria uma consulta que aí o cara tem que tocar, né? Aí você parte para um outro cenário, é mais difícil. Sim. E, Edu, essa questão da transformação urgente, transformação tecnológica, que fica como legado no setor de agro, você enxerga também? Não, ele vai virar a mesma, acho que como cada setor, ele vai acelerar o uso da tecnologia. O básico, hoje, o e-commerce no agronegócio é um traço, ele não existe. Então, até pelo modelo de negócio, até pelo tipo de distribuição, modelo de contato que você tem com o produtor, isso vai acelerar, não vai ter jeito, né? Já vinha acelerando, já vinham algumas empresas tentando colocar isso, mas não estava rodando ainda de forma, mas acelera, com certeza. Mas acho que a mudança dentro das empresas com essa questão de tecnologia, de uso de Zoom, isso veio para ficar, né? Isso acho que é o primeiro movimento que a gente que fazia reunião gerencial vinha 10 carros, vinha até aqui, conversava. A gente com certeza não vai usar da mesma maneira que a gente usava no passado, pela eficiência do negócio e pela qualidade que você tem de tecnologia hoje, né? Com o relacionamento com o cliente, ainda não aconteceu efetivamente, pelo menos aqui no nosso negócio, mas eu acho que o que ele vai fazer é que aquilo que vai tentar levar para o cliente um produto que fique mais de fácil manuseio para ele, né? Aproveitar essa questão do impacto do Covid, né? Legal. Desculpa, Imagina. Até essa questão de tecnologia, por exemplo, no nosso caso, que o Eduardo começou a parte de venda. Minhas vendas já são 100% remotas, né? O time de vendas está concentrado no lugar, já faz 100% remoto. Outras empresas concorrentes, não. Eles têm vendedores que rodam o mercado mesmo, né? Então, provavelmente, esses caras vão ter que repensar isso, nesse modelo. Porque eu não sei se na minha empresa eu quero estar recebendo o tempo todo gente de fora, externa, nesse momento. Principalmente, né? Você vai ter que... Não, faz o contato por telefone, por vídeo, que nem o Edu falou, né? Usando o Zoom e assim por diante, né? Eu só tenho assim uma dúvida que eu não sei o que, né, até uma pergunta que fica, porque assim, se a gente for olhar aqui em Cascavel, como é uma cidade com menos densidade, então você tem o lockdown foi igual a tudo que é lugar, fechou tudo, mas no condomínio que eu moro ali na região em volta, eu não via ninguém caminhando, porque as academias estavam abertas, o pessoal ia caminhar, ou mesmo o pessoal não ficava dentro de casa, então na hora que chegava o trabalho ficava em casa. Hoje você vê um monte de gente fora fazendo o que a gente não faz naturalmente no Brasil. O Brasil não tem esse costume de caminhar na rua, ele tem um modelo diferente. Eu também não sei se isso também não vai forçar um pouco. A tecnologia vai ser usada para eficiência, mas os relacionamentos também podem ter um pouco mais de contato, né? Não nesse primeiro momento, porque você tem o risco da doença ainda, né? Mas a hora que esse risco sair, eu não sei efetivamente como que vai ser essa mudança de relacionamento, né? É uma dúvida, porque é impressionante que eu vejo de gente na rua, o que não era normal, né?
A gente fica com É uma saudade, pergunta. né? Oi? A gente fica com saudade. A gente Fica. do contato físico, né? Fica. Eu acho que a gente tem uma reflexão, Dani, sobre tecnologia. Eu estava aqui me aguentando para não falar, isso porque é uma observação, às vezes, até meio polêmica. Eu falava muito para a minha equipe isso. A tecnologia é engraçada, né? Eu tenho uma reflexão que é assim, às vezes dá a impressão que o homem, o ser humano está criando um mundo que não precisa do ser humano, né? E eu acho que a gente deveria criar um mundo em que a gente privilegiasse o ser humano frente a toda a tecnologia, né? Então, eu acho muito legal o uso da tecnologia, mas sempre privilegiando o ser humano, né? A gente está sempre, parece que, criando soluções que a gente não vai precisar do ser humano. Eu acho que é um momento bacana também para nós todos pensarmos, né? Para que caminho a gente vai, né? Às vezes, eu acho que nada acontece por acaso, é um pouco de como eu sigo, né? Eu acho que às vezes a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? A tecnologia a gente vem usando de uma forma bem. Eu, por exemplo, comentei com vocês, né? A minha filha nasceu faz 20 dias. Então, meus pais, que são um grupo de risco, né? Eles têm mais de 70 anos. A gente está usando a tecnologia. Eles conheceram a neta por videoconferência. E aí de mim, se às 18, 19 horas, minha mãe me cobra. E hoje não vai ter a videoconferência? Eles aprenderam, isso tá um perigo, gente, tá muito engraçado. Isso é bacana, né? Você usar a tecnologia, mas privilegiando o ser humano. E não, né? A gente, olha, eu estava vendo um vídeo que eu recebi ontem, eu duvidava disso, né? Eu piloto drone quando eu tenho tempo, né? Por hobby. Eu duvidava dessa questão do drone substituir e fazer entregas como todo mundo falava que a Amazon ia fazer, etc. Ontem eu recebi um vídeo que eu fiquei chocado. Um drone vai até o 15º andar de um prédio, ele entrega uma pizza. É verdade aquilo? É verdade. A pessoa eu paga olhei, eu não acreditei. A pessoa paga com o celular e eu falei, bom, pronto, não precisa mais de ser humano. Aqui a operação é simples, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão, né? Eu acho que, de fato, a gente não pode criar um mundo que a gente não precisa de ser humano. Né? No final, acho que também vira um pouco a desculpa desse trabalho que vocês estão fazendo, Dani, que, assim, também toda essa tecnologia e todo esse distanciamento também cria uma fragilidade emocional nas pessoas. E a hora que vem uma realidade dessa, tem um impacto maior, né? Então, acho que por isso que essa interação é mais importante, né? Então, a gente fica muito mecânico e esquece da emoção, mas a hora que a pancada vem, o mecânico deixa de existir, né? Você tem que lidar com a emoção, né? Eu acho super legal isso que você está falando, Edu e Márcio. Eu vou complementar o exemplo que você trouxe aí da Júlia com seus pais, que eu conversando com uma pessoa na quarta-feira, para dar os parabéns, era aniversário dela, e ela se emocionou e tal, e ela falou assim, eu falei, mas meu Deus, né, só porque você tá fazendo aniversário na quarentena? Ela falou assim, não, porque um primo que eu não falava há uns 5 anos veio pro meu parabéns virtual. Entendeu? Então, assim, né? Eu fazia acho que faz mais de 10 anos que eu não participava de reuniões familiares, porque eu estou em Cascavel, família, cada um num canto. Daí fizeram um negócio desse, falei, não vou entrar para mostrar para meus filhos. Daí começou lá, eu falei, gente, não mudou, família louca, um monte de gente falando, ninguém se entende e rindo. Esse é uma desgraça mesmo. Mas é verdade. Eu quero fazer uma contribuição aqui, porque o Márcio falou uma coisa muito interessante. Eu estava esses dias ouvindo o Yuval Harari, eu acredito que vocês conheçam, um historiador israelense, e ele escreveu as 21 lições do século XXI, né? E ele fala justamente isso, que a gente está construindo um mundo que não precisa de seres humanos, né? E o que a gente vai fazer com o ser humano? Então é muito interessante ver isso, ver que futuramente a gente não vai mais buscar as competências que a gente buscava no ser humano, mas a gente vai começar a buscar outras competências. Então, o que a gente vai buscar? A pessoa que mais rápido se adapta, as pessoas que têm mais flexibilidade, que conseguem mudar muito rapidamente conforme a situação. Então, é muita mudança, é muito legado que vem com tudo isso. E aí, já fazendo um gancho aqui, Márcio, para esse tema de pessoas, e aí aqui passando para a nossa última pergunta, a gente vê muita mudança também nas aspirações de vida, né? Então, poxa, aquilo que eu considerava importante deixa de ser importante. Ontem a gente reclamava que a gente não tinha tanto tempo com a família, agora a gente está mergulhado com a família, trabalhando com a família,
né? Então a gente passou do 8 para o 80, né? Dito isso, para vocês, né? Para cada um de vocês, a aspiração de vida mudou, né? O que deixou de legado para vocês relacionado a esse tema? Os objetivos passam a ser outros? A gente gostaria muito aqui de, por fim, ouvir um pouco disso de cada um de vocês. Eu acho que para mim, Thalita, só te respondendo, desculpa, Edu, eu acho que para mim talvez eu esteja num momento muito particular, né? Porque com o nascimento de uma filha, eu acho que é uma hora de ressignificar absolutamente tudo na tua vida, né? E ainda calhou dela resolver nascer no meio dessa pandemia, né? Então você imagina a quarentena que a gente estava preocupado, né? Com toda essa loucura, transições, etc. E de repente nasce uma criança, né? E aí me vem muito à cabeça, e o meu sentimento foi muito daquela frase, né, do Stephen Hawking, que não está com a gente, é uma frase maravilhosa, que é o final do filme dele, né? Quando ele fala que enquanto houver vida, há esperança. E foi um pouco desse sentimento, né? Tirar um pouco daquele negativismo de todo esse momento, etc. E quando você está na maternidade, você pega a tua filha no colo, parece que aquilo tudo vai embora e você olha só a questão positiva. Então, para mim, acho que o maior ressignificado, obviamente, pelo momento da paternidade, mas é esse momento em relação à vida, né? Um lado tão obscuro, tão negativo de uma pandemia que nunca ninguém imaginou viver, e do outro lado a vida trazendo esperança, né? E trazendo um pouco desse aspiracional para nós, que espero que essa nova geração traga um pouco de mais sustentabilidade com eles, para pensar um mundo diferente. Então, para mim, o momento é muito desse, é um ressignificado de forma ampla em relação a tudo isso. Obrigada, Márcia. Eu ia brincar só nessa situação, que é aquela... Eu estou naquela situação eu decidi com a minha mulher que eu não quero mais ter filho. Amanhã eu vou avisar eles. Eu tenho 3 em casa, então em casa é uma confusão. Muito bom. Desculpa. Não, eu acho, assim, eu não tive uma reflexão muito grande, até porque, assim, eu tento ser mais pragmático em olhar o que está acontecendo e também ver, é óbvio que a doença é grave e tudo, mas o que está sendo pintado até agora, ele está muito pior do que aquilo que está acontecendo. Isso aí que efetivamente tem. Ela é uma doença grave, mas ela está vindo, tem todas as teorias de conspiração, mas ela está vindo muito pelo esse relacionamento de mundo, né? Mesmo que a gente vai para Marte vai ter coisa que a gente... Eu tenho um filme, aquela Guerra do Mundo, que eu acho muito legal, que é com o Tom Hanks, Brad Pitt, Tom né? Cruise, que chega no final lá, essas redes começam a sair e ele fala, a gente está aqui há bilhões de anos e a gente ganhou o direito de estar aqui. Então, no fundo, essa inter-relação do mundo, de chinês, japonês, né, que está com uma circulação cada vez maior, é que vai trazer esse tipo de fenômeno. Eu acho que o que você falou é muito legal. Aquilo que a gente viveu hoje, a gente vai viver mais ainda amanhã, né? Então, a gente vai ter que começar a se acostumar. Eu acho que esse é um legado que vai ter. Mas do meu lado, é muito mais... O que eu penso é mais uma reflexão, essa questão emocional mesmo, de cabeça, de você ter uma capacidade de lidar com o que está acontecendo, física e emocionalmente, né? Isso tanto em âmbito de família, você liga para o cara tá escondido embaixo da cama, não vai fazer mais nada, fala, gente, calma, vamos lá, vamos pensar o que dá para fazer, o que não dá. É muito mais de você pensar esse lado e sair da nossa paranoia do dia a dia, né? Que é o horário, a reunião, o trabalho, a venda, o crescer, o não sei o quê, é sair um pouco da paranoia do dia a dia e pensar. Eu gosto muito disso já naturalmente, a Dani sabe, eu faço umas conversas filosóficas, né? Então, eu gosto muito disso, mas isso é legal porque mais gente começa a pensar isso e você começa a discutir mais isso. Sim. Sim. Isso aí. Clau. Eu acredito que eu gosto muito do hashtag vai passar. Então, a gente está passando por um período duro agora, mas vai passar, a gente vai aprender muitas coisas novas. Eu li um artigo outro dia falando sobre a mudança, né, do modelo de gestão, por exemplo, do modelo de controle para um modelo de confiança, de trabalho em equipe. O Márcio falou aí sobre a questão da nova geração. Eu tenho filhos mais velhos que a sua filhinha, Márcio. Eu tenho um menininho de 9 anos, uma menininha de 11. E eu já vinha contando essas histórias, né? Acho que eu comentei até quando a gente fez a reunião, né, Dani? Sobre o nível de consciência que essa galera que está chegando tem.
Então, os meus filhos me questionam por que eu não tenho um carro elétrico, eles querem ser veganos, eles buscam um mundo melhor mesmo. Então, eu também não acredito que as coisas aconteçam por acaso, Márcio. Então, assim, até o fato de eu ter ido trabalhar no Mundo Verde tem muito a ver com o meu momento de vida atual e as coisas que eu acredito. Então, eu já vinha fazendo essa mudança do ponto de vista pessoal, de priorizar contato com a natureza, de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, em praticar esporte, etc, etc. Então, na verdade, de novo, o que eu estou sentindo é que só está acelerando e solidificando as coisas que eu já acreditava. Então, as aspirações de vida ficaram fortalecidas agora. Eu estou muito confortável, né, com isso, porque a Thalita falou sobre o livro, né, do século XXI, um livro que é maravilhoso e realmente foi um livro que me fez pensar muito sobre o modelo de sociedade que vem pela frente. Né? Então, as pessoas nunca deixarão de ser necessárias. O que vai mudar é o que cada um traz para a mesa. E daí esse fator humano, nenhuma máquina nunca vai conseguir substituir isso. E agora a gente está comprovando. E é muito bom a gente sentir falta dessas coisas, né? De sentir falta de estar com as pessoas, sentir falta de encostar no outro, abraçar. Então, eu acho que a gente vai sair mais forte e mais unido. Sim. Cláudia, esse tema que você falou da nova gestão, de menos controle e mais confiança, eu sou um apaixonado, Dani. Acho que se você quiser fazer um bate-papo um dia sobre isso, acho que vale a pena, porque dá para falar bastante coisa, viu? Sim, sim. Eu fiquei tão feliz outro dia, Márcio, que a gente, nessas reuniões semanais, eu sou uma pessoa, eu sou zero hierárquica, né? E eu sentia que a minha equipe às vezes ficava preocupada de mandar um e-mail para mim ou de me ligar. E assim, eu tenho puxado muito isso. Falei, gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu não sei a resposta, a gente tem que encontrar uma solução criativa. E daí um rapaz da minha equipe mandou um e-mail falando que tinha sido muito, muito bacana a conversa, muito inspiradora, e ele colocou o hashtag vai passar. Então, acho que isso daí é uma mensagem muito bacana e muito, muito forte, e que une a gente, né? De novo, a gente está levando esse caldo de um tsunami. A gente precisa ficar com a cabeça fora d'água, mas a gente vai sair melhor disso. E assim, ainda mais na incerteza que a gente está, é impossível não ter esse modelo de gestão de confiança. Na verdade, assim, tem que sentar, decidir, cada um tem que pensar a melhor coisa e tem que tocar, né? Executar. Então, essa questão de você trazer a discussão para a mesa, todo mundo aberto para falar o que acha, chegar numa solução rápido e executá-la, só pode ser com confiança, né? Porque se você tiver jogo, então isso é bom pra caramba. O melhor jeito de trabalhar é assim, na verdade. André. Mas o que é legal de criança, desculpa só colocar aqui das crianças, eu tenho uma filha de 13, um menino de 10 e um de 3 anos. Então, a casa é uma confusão. Mas também eles estavam vivendo um mundo 100% tecnológico, né? Ainda continuam, mas como estão em casa 100% do tempo, chega uma hora que enche o saco tal do Instagram, vou ter que ficar lá na sala sentado conversando com as pessoas. Muda também. Isso é engraçado. É a coisa da saudade das pessoas, né? É a coisa da saudade das pessoas. E só para pegar um gancho antes de falar das aspirações do André, a gente falou muito, né, no início, sobre não desconectar o pessoal do profissional, e é isso, né? Então, as nossas aspirações, e a gente tem ouvido isso em outros painéis, que as aspirações ficam aí em torno de conectar muito, né? O profissional do pessoal e as relações, inclusive profissionais, se tornarem mais genuínas. De novo, ontem nós fizemos um happy hour da firma, né? Fizemos. E aí, cada um na sua casa, mas a gente ficou muito focado em quando vai voltar, como vai ser, que saudade, eu quero abraçar vocês. Então, a gente sentiu aqui também, estamos com saudade das pessoas com quem a gente trabalha. Que loucura, né? Isso é extremamente pessoal, não é verdade? Verdade. Não dá para dizer que isso não é pessoal, então é só para reforçar aí um pouco do que vocês trouxeram. Acho que até a Thalita falou um negócio de terapia, e eu já fiz muito, né?
Atualmente não estou fazendo, mas já fiz muito e não tenho vergonha nenhuma de falar. E eu lembro que uma coisa que meu terapeuta falava para mim na época, ele falou assim, André, não queira controlar os momentos, viva os momentos, porque não adianta, você não consegue controlar as coisas, né? Como eventualmente você acha que você tem o poder de controlar as coisas, né? Então, eu acho que esse momento, por mais duro que seja, tal, vocês falaram do hashtag vai passar, tal, eu acho que assim, tá bom, nesse momento que tá uma loucura, como é que a gente aproveita a melhor forma possível desse momento? Porque ele tá aqui, não tem jeito, não tem como eu fugir dele, eu vou ter que viver ele, né? Então, como é que como é que eu vibro melhor? Como é que eu me conecto melhor com as pessoas? Né? Como é que eu extraio disso tudo aqui o maior tipo de informação e aprendizado para a gente? Né? Então, eu tenho tentado fazer esse exercício para não ficar entrando naquele negócio de ó vida, ó céu, né? Pô, por que isso está acontecendo? Porque não adianta, né? Tá aí o negócio, eu acho que a gente tem que tirar disso a melhor lição. Mas com certeza acho que para mim me acendeu, acho que mais ainda uma luz, pessoalmente falando, acho que uma coisa muito pessoal mesmo, que é essa relação de o quanto que a gente dá valor para coisa material, o quanto a gente dá valor realmente para as coisas que importam na vida, né? E no final das contas a gente vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, quer comprar não sei o que lá, quer comprar mais não sei o que lá, e aí eu acho que entra num turbilhão às vezes, né? Que você pensa, será que é isso mesmo que a gente está aqui nessa vida para legado dessa vida? Então, eu acho que isso veio, né, pensando, pô, eu estou aqui, estou vivendo esse momento difícil, mas vou aproveitar o momento da melhor forma possível e quando passar esse negócio, porque vai passar, eu vou aproveitar aqueles momentos da melhor forma possível, mas extrair daquele momento aquilo que realmente interessa, né? E não a gente, acho que, ficar naquele turbilhão material, eventualmente, que muitas vezes ficavam, né? E aí, obviamente, eu acho que essa geração mais nova, eu não tenho filhos ainda, e é claro que a gente espera, e acho que o nosso legado, acho que vivendo isso, tentar transmitir isso para os mais novos, para que eles entendam dessa reflexão que a gente está fazendo nesse momento, do que essa turma tem que vir, né? Do que eles têm que efetivamente trazer para o mundo diferente, eventualmente diferente do que a gente talvez faça, né? Inclusive. Muito legal. Mas sabe que isso é interessante, porque tem acho que um artigo do Pastore, do Afonso Celso Pastore, que ele escreveu, a sociedade está no melhor momento de welfare state da história nos últimos 20 anos e ela está mais insatisfeita dessa mesma época, entendeu? Então, no fundo, essa busca por algo, a gente sempre quer buscar algo a mais e é por um ambiente de sociedade. Então, acho que a geração nova, ela não está vivendo esse mundo, como é que é, um pouco, falando não é assim, bem ele sempre está buscando esse mesmo welfare, não é um welfare state, né, mas esse bem-estar pessoal. Então, e isso a gente não está saindo ainda, né? Eu acho que essa crise ela vem para dar um choque de realidade na gente. A gente não está saindo, que é governo entrando, dando liquidez, governo dando dinheiro, vamos empurrar essa economia para frente, essa conta alguém vai pagar lá um dia, mas uma hora a gente vai ter que encarar e falar, calma, não dá para a gente cada vez melhorar a nossa capacidade de compra, de consumo, de tudo, sem ter uma conta para pagar, não tem jeito. Eu estava discutindo com alguém criticou lá, aquela história agora que está com a China, não criticaram a China, calma aí, vocês estão criticando, mas efetivamente a gente só pode comprar iPhone de R$1.000 porque existe a China produzindo. Então tudo tem um benefício, não adianta a gente só olhar a parte ruim da história. E é isso que eu acho que, querendo, a doença, ela não tem que fazer, tá lá, acontece. Você não tem como fugir dela. Então, acho que isso traz um pouco desse choque de realidade para as pessoas. É falar, contra isso eu não posso. Não adianta o PC me dar dinheiro, não adianta eu pegar e comprar uma passagem para Nova York, não adianta fazer nada. Isso está ali acontecendo. Então, eu tenho minha filha de 13 anos, então naquela pré-adolescência, essa discussão de ter um mundo menos... não é nem por hipocrisia, falando um mundo menos consumista, ainda é muito na conversa, não é realidade. Eu acho que agora começa a ter uma visão um pouco mais... Vamos ver se acontece, né? Acho que pelo menos o pessoal começa a se questionar. Sim, sim. Pessoal, a gente fala em 1 hora. Eu ficaria aqui mais 2 conversando com vocês, de verdade, porque tá delicioso o papo. Realmente, assim, ouvir perspectivas diferentes, olhares diferentes e muito complementares, né? Então a gente se identifica, poxa, ele também pensa assim. Isso é muito bom. Então a gente quer mais uma vez agradecer esse bate-papo de alto nível, mas super, super saudável e humano. Dizer de novo que a gente fica muito feliz em poder conectar vocês.
a nossa rede vai se ampliando e também vai se conectando. Dizer que a gente quer encontrar vocês em breve para falar de outros assuntos aí, pessoalmente, inclusive, pós-pandemia, e reforçar que vocês podem sempre contar com a gente. Essa casa também é de vocês, online ou offline. E, mais uma vez, agradecer. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi ótimo. Obrigada a cada um de vocês. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado. É um prazer, gente. Prazer em Tchau, conhecê-los. gente. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.